Geopolítica interplanetária complicada. No Formiga na Tela de hoje, a série de ficção científica The Expanse. Say no more. Bom, The Expanse é uma série que, assim, a gente já viu vários comentários ao longo de vídeos antigos nossos pedindo para que a gente falasse da série, né? E demorou muito. Inclusive, esses comentários, esses pedidos começaram justamente quando a série ainda não tinha encontrado seu final, que aconteceu há pouco, porque houve aí um período conturbado para que essa produção terminasse de fato, né? Ao invés de ser cancelada no meio do caminho. E enfim, aqui estamos nós, porque a gente demorou bastante também para completar essa jornada, embora a gente tenha começado também há bastante tempo, e a gente vai comentar também o porquê, mas em momento algum, sabe, dentro das críticas que a gente possa fazer a The Expanse e tal, aos rumos que essa produção tomou, em momento algum a gente vai falar que você não deveria assistir porque é ruim. É claro, tem grandes momentos, tem coisas muito interessantes aí, mas já vou dar o spoiler do meu comentário lá, o spoiler do final do vídeo, que é assim, a sexta temporada para mim, ela tem pontos assim que foram um tanto decepcionantes de um lado, por outros ela me satisfez, mas não tá entre as melhores séries que eu já vi na minha vida, principalmente se a gente nichar isso pelo sci-fi, mas é uma série que sim, acho que vale muito a pena ver, acho que ela tem seus marcos, até mesmo técnicos, se a gente analisar por esse lado, né? Tem vários marcos ali que justificam o fã de sci-fi perder seu tempo, investir seu tempo em assistir essa série, até porque as 3 primeiras temporadas, pelo menos, elas são muito boas mesmo, né? E ela tem um crescente ali dramático que prende a gente, mas sem ser aquela correria de luzinha, pirotecnia e tal, como outras aí mais badaladas, né? Que o pessoal costuma comentar mais. Mas The Expanse, ele é uma adaptação de uma série literária do James S.A. Corey, que na verdade é um pseudônimo do Daniel Abrams e do Ty Frank, que escrevem em parceria, e a série ela foi desenvolvida para a TV pelo Mark Fergus e pelo Hawk Ostby, que tem aí um crédito, não tem uma filmografia muito extensa, mas tem pelo menos um crédito interessante para você falar, nossa, esses caras desenvolveram uma série de ficção científica para TV, então assistirei. Eles são roteiristas do Filhos da Esperança, do Cuarón, que é um puta de um filmaço. Por outro lado, eles também escreveram Cowboys e Aliens, né? Então... Mas todo mundo precisa pagar as contas, né? Exato. De qualquer forma, tá equilibrado, né? Você pode olhar Cowboys e Aliens e falar, porra, isso aí é um tropeço, tal, beleza, tal, porque Filhos da Esperança realmente é um filme muito bom, é um texto, assim, maravilhoso, e aí justifica aí quem presta atenção em fichas técnicas antes de assistir uma série, olhar isso e falar, porra, vou assistir The Expanse. E quando você começa a assistir e ver o esforço que foi dado para construir esse mundo, o investimento em efeitos especiais e em direção de arte, que é realmente maravilhoso, assim, para o padrão de TV, tem muito valor, né, que acaba se diluindo ao longo das temporadas, assim, principalmente nas suas 2 últimas, mas é realmente algo a se prestar atenção e que você não quer largar, justamente porque ela te pegou forte, né, nas primeiras temporadas, né? E só que a gente não deu a sinopse ainda, né? Earth is over. This is something new. Muitos anos no futuro, lógico, a humanidade já colonizou todos os planetas rochosos do Sistema Solar, que não são Mercúrio e Vênus, porque são não colonizáveis. A gente tem a presença humana em Marte e a gente tem a presença humana em diversos dos maiores asteroides, do cinturão de asteroides que divide os planetas rochosos dos planetas gasosos, para quem aí fugiu das aulas de ciência no colégio. The Expanse é como uma grande novela de ficção científica que se desenvolve em núcleos de personagens. A gente tem como protagonistas o James Holden e a sua turminha do barulho na nave Rocinante, mas a gente também tem núcleos de personagens que habitam Marte, como, por exemplo, a Tenente Bob Draper, ou outros personagens que surgem dali. A gente tem a secretária-geral Avasarala, que representa muito do núcleo da Terra. A gente tem um monte de personagens que são egressos do cinturão de asteroides. O que é importante vocês entenderem é que
todo esse contexto, na verdade, é um grande trabalho, como o Daniel apresentou no início do programa, é um grande trabalho de estudo e extrapolação geopolítica da humanidade como um todo, extrapolada para esse contexto não cósmico, mas assim, aumentado, hiperbolizado, quando a gente trabalha com a questão das distâncias e dos recursos que assim, se apresentam quando a gente fala de uma escala em sistema solar. Então, o que a gente tem em Expanse é um cenário geopolítico hierárquico, onde a Terra representa o aspecto tradicional, né, o lugar de origem da humanidade, mas também é o seu aspecto decadente, né, de corrupção política, de visões atrasadas e elitistas da condição humana dentro do sistema solar. Nós temos Marte, que é uma potência militar que vive dos seus avanços tecnológicos, né, de estar sempre na vanguarda da tecnologia, porque sua população é muito menor do que a da Terra, então eles contam com a sua superioridade tecnológica e militar para manter a sua condição de independência em relação à Terra, o que obviamente vai causar atritos geopolíticos com a Terra. E a gente também tem a população do cinturão de asteroides, que representam quem? As classes mais baixas. Lembra que eu falei sobre a questão dos recursos? Hoje mesmo se fala, quando você pega uns retardados tipo Elon Musk falando de explorar commodities, saídas dos asteroides e coisa parecida, em Expanse, o que a dupla sob o pseudônimo do James Corey faz é trabalhar justamente isso. Como seria se a gente realmente tivesse acesso a esses recursos do cinturão de asteroides, que muitas vezes nem sempre são sequer os minérios de valor que existem ali, mas às vezes até coisas como, por exemplo, extração de gelo para as colônias do próprio cinturão de asteroides ou de Marte, que ainda está em processo de terraformação. Então, assim, tudo isso tem valor. E quem são os habitantes dos asteroides? Os operários, o proletariado, a classe mais baixa que, óbvio, sim, eu disse, The Expanse é uma extrapolação da realidade política contemporânea. Então é óbvio que o proletariado sempre se fode, ele é oprimido pelas grandes potências, ele é explorado pelas grandes potências e ele alimenta desejos de liberdade e independência em relação a essas potências, que são desejos que são, assim, viabilizados de diversas formas, seja através do diálogo político, seja através de resistência pacífica, ou, como nós vimos principalmente nas últimas temporadas, através de resistência violenta. Então, tudo isso compõe o mosaico do que é Expanse, geopoliticamente falando, mas ainda existe, e isso é sério, tem mais coisa, ainda existe a adição de elementos fantásticos de ficção científica, como a presença de formas de vida alienígenas. Só que da mesma forma como a tecnologia em Expanse é tratada por um ponto de vista de hard sci-fi, assim, é como o Daniel falou, não tem luzinhas coloridas, tá, gente? Não tem, naves espaciais com princípios de aerodinâmica onde não existe ar. Então, assim, as naves, elas se deslocam, elas se movimentam, as estações espaciais, elas se deslocam e elas se movimentam dentro de princípios de ciência como ela realmente é praticada. E, da mesma forma, o que a gente entende como forma de vida alienígena não são magrelos cinzentos cabeçudos. Ela é apresentada de uma forma que serve quase como um MacGuffin na primeira temporada, mas que ganha outras cores nas temporadas seguintes, inclusive ao ponto de extrapolações maiores, como a que acontece na quarta temporada. May I ask you something? Do you miss Earth? Endless blue skies. And open water all the way to the horizon. Tudo é uma metáfora. Nós só estamos falando de Expanse nesse exato instante porque tudo em Expanse oferece algum objeto de reflexão para nós. Então, na primeira temporada, por exemplo, quando a gente tem a presença de uma forma de vida alienígena, e nas temporadas seguintes, principalmente até a quarta temporada, tudo que tem origem nessa forma de vida alienígena, que eles chamam de protomolécula, acaba servindo como uma espécie de metáfora para tecnologia militar, mas lembra muito a questão do pesadelo nuclear da Guerra Fria, porque ela funciona como uma espécie de dissuasor político. Quem tem a protomolécula, quem sabe usar a protomolécula, tem o poder sobre as outras nações.
E há uma espécie de corrida armamentista em cima dessa protomolécula, mas que é uma corrida armamentista extremamente perigosa, porque, da mesma forma como naquele período a gente não sabia da extensão do perigo nuclear, na série a gente não sabe a extensão das possibilidades da protomolécula, o que ela faz, quão perigosa ela pode ser. Então, assim, há todo esse jogo político que é organizado nessa escala. Nós temos essa tensão geopolítica total, que é a relação entre Marte e a Terra. A gente tem essa tensão política interpessoal, que é uma coisa muito de classe, quem vem da Terra, quem vem do cinturão de asteroides. Os personagens que vêm do cinturão de asteroides, principalmente na tripulação da Rocinante, a gente tem um grupo deliberadamente formado para representar assim essas tensões políticas. O James Holden, por exemplo, que é o nosso grande protagonista, ele é na acepção mais pura da palavra, ele é estritamente isso, ele é o protagonista, ele é o cara que acaba lidando com as tensões que são oriundas daquilo que já não está pré-estabelecido. Ele é o cara que vai lidar com a protomolécula, ele é o cara assim que resolve os problemas por um ponto de vista assim, não ortodoxo quando eles surgem. Por outro lado, no resto da tripulação, a gente tem representantes das tensões políticas dos seus lugares de origem. Você tem 2 terráqueos, um terráqueo que seria não é o bonzinho, mas é o cara que não se importa com fronteiras, né? Não se importa onde você nasceu, tá? Ele não dá a menor bola para o tipo de polarização que existe no mundo de Dead Space, ele só leva a vida, né? E você tem a Naomi, que é Belter, e ao longo do tempo a gente percebe que ela tem um passado violento de resistência à opressão que os Belters sofriam. Você tem o Amos, que era marginal na Terra, né, em Baltimore, né, que, assim, 200 anos no futuro, Baltimore continua sendo uma merda. Né? E você tem o Alex, que é marciano, que é um cara desgarrado da família, que não se encaixa nem em Marte, nem na Terra, e ali arrumou um trampo numa marinha mercante, que é uma coisa que a gente tinha que ter comentado também no começo, que não é somente o desaparecimento da Julie Mal que puxa isso, mas a destruição da Canterbury também, que junta essas pessoas por conta de uma necessidade do Holden fazer o que é certo. É isso que acaba tirando essas pessoas do ponto A para o ponto B, para que elas sobrevivam a um atentado completamente mal explicado e gratuito, né? Para seguirem e descobrirem o que há por trás disso. E as 2 conspirações, elas estão... na verdade, é uma grande conspiração, mas os 2 eventos, eles estão ligados a essa grande conspiração. Mas o que eu acho interessante da tripulação da Rocinante é justamente isso. O Amos, ele é um cara que saiu de Baltimore, assim, não fica nem explicando, um cara que saiu da periferia de Baltimore. Não, ele é só um cara que saiu de Baltimore. E a gente sabe, conforme a gente vai avançando na série, que a situação da Terra, ela é decadente, não existe emprego para todo mundo, existem listas intermináveis de espera para você ocupar posições em que você vai ter alguma remuneração, e o que acontece é que muita gente ganha a vida como Amos, né, como um brutamontes, ou como um picareta, como o irmão dele, né, por exemplo. Você encontra meios de sobreviver. Você tem a Naomi Nagata, que, como você falou, ela é Belter e Belter até o osso, então ela compra a causa da liberdade Belter, ela entende como é a cultura, e isso é uma das coisas mais legais de Expanse. Cada local tem a sua cultura muito, muito distinta. É um lance do tipo, a gente está vendo a humanidade, não é nem num futuro tão distante assim, mas o distanciamento geográfico cria um cisma geopolítico que cria um cisma cultural. São pessoas... Assim, são todos seres humanos, mas quem é Belter não se identifica de forma alguma com quem é terráqueo, que não se identifica de forma alguma com quem é marciano. E são essas tensões culturais que surgem por um viés geopolítico, que é assim, é o toque de realismo dos autores, mas assim, essas tensões culturais, elas são extremamente orgânicas. Eu acho que isso é um dos grandes méritos da narrativa de Expanse, cara. Não é só o desenvolvimento dos personagens, que é muito interessante, dentro do contexto de cada um, do tipo, a Naomi, ela é um veículo da cultura Belter para a gente entender. Não, cara. A gente entende a Naomi porque nós, no decorrer da série, vamos pegando a cultura Belter por diversas fontes. A mesma coisa acontece com os marcianos. O Alex não é a nossa principal fonte de conhecimento de Marte, nem a Tenente Draper, nem, sei lá, outros personagens que surgem de Marte. Marte é um local vivo.
A gente recebe informação de Marte por diversas vias, por diversas situações, e a gente vai aprendendo sobre essas culturas ao ponto em que, por exemplo, quando a gente descobre a origem do Amos, né, quando a gente sabe que ele veio de Baltimore, que ele teve essa vida fodida, não parece estranho para nós, porque naquele ponto a gente já aprendeu que a Terra é um lugar decadente de recursos completamente escassos e já explorados, e que é natural que alguém como ele surja ali. Ele não é um elemento atípico. Pelo contrário, ele é fruto de um contexto que já foi mostrado para nós. Então, assim, é como você mencionou agora há pouco, o universo de Expanse, ele é muito bem construído, ele é muito bem detalhado, e os seus personagens, eles se desenvolvem nesse universo de uma maneira orgânica, e eles servem para nós como um espelho de tensões geopolíticas e culturais, como elas acontecem. Não é algo específico do tipo, isso serve, eu mencionei, né, a questão da Guerra Fria e tudo mais por causa da protomolécula, mas foi um exemplo só. Você consegue tirar, assim, como reflexão dessas tensões culturais e geopolíticas de Expanse, qualquer tipo de conflito atual. Sabe, The Expanse está sendo veiculada desde 2015. Cara, se você quiser pegar as tensões geopolíticas, por exemplo, de Marte e Terra, e entender o que está acontecendo na guerra da Ucrânia nesse exato instante, você consegue. Exato. Você consegue. São tensões e vontades de poder tão antigas quanto a própria história da humanidade, que são extrapoladas para um futuro de centenas de anos à frente e ainda fazem sentido nesse contexto, né? Exato. Não, e mais bacana é pensar que, não sei se isso é intencional, mas se não foi, cara, é um acaso dos mais felizes. Todas essas tensões, todas essas diferenças que estão textualmente na série, elas se manifestam de um jeito bacana. Eu acho que isso deve ser melhor desenvolvido nos livros, né, que eu não li, mas eu achava muito legal, pelo menos no começo da série, como isso estava expresso de alguma forma na parte de hard sci-fi, de hard science dessa história, porque você tem problemas, assim, a gravidade é quase que um personagem em The Expanse, pelo menos na minha concepção. E alô, terraplanistas, tá? Um abraço para todos. Mas assim, a gravidade, ela primeiro que ela mostra, ela é usada como arma de tortura para terrestres que querem, sabe, torturar Belters quando estão na Terra. Basta você pendurar um cara que vive no espaço, nasceu no espaço, nunca saiu de lá. Quando vem para a Terra, basta você pendurar ele num gancho ali, que ele vai sentir esse efeito de uma forma devastadora. O marciano, quando vai para a Terra, precisa tomar remédio, precisa botar um óculos escuro, sabe? As coisas parecem que não se misturam porque elas não foram feitas para se misturar. Né? Então, essa jogada, essa fusão de uma coisa que aparentemente, coisas que aparentemente não teriam nada a ver umas com as outras, elas funcionam para intensificar essa impressão que você acabou de descrever. Então, esse é um dos grandes valores da série, fora que a gente não vai ver batalhas espaciais. É claro que existe uma ou outra licença poética, mas não no naipe Star Wars, né? Mas assim, nas batalhas espaciais, você vê assim, uma preocupação com inércia, você vê uma preocupação até com infantaria, como esses caras vão se mexer, nunca é um negócio mega frenético, sabe, de bala para todo lado, né? Eu até tava ouvindo o podcast do Sinapse, cara, que é o podcast do Ciência Todo Dia, eles estavam comentando The Expanse sobre essa questão de, tipo, como seria a pirataria no espaço, né? Levando em consideração todas as nossas leis da física. Então, ele falou, cara, nós regrediríamos para pirataria do alto mar mesmo, com espada, né? Porque é muito difícil você acertar um disparo quando você não pode contar com a gravidade da Terra, no caso. E isso eu acho que é um dos grandes valores da série, cara. Eu acho até estranho que ela não tenha gerado assim tanto um fandom. Talvez ela seja redescoberta lá na frente, mas com todas as críticas que eu tenho a ela, eu não posso deixar de reconhecer esse valor, né? I have something for you. Little lost daughter case. I need someone discreet. O que para mim também é muito interessante dessa questão, né? Você falou do uso dos elementos, principalmente da parte dos Belters, né? Nessas últimas 2 temporadas a gente tem a figura do Marco Inaros, que é um revolucionário Belter que quer a independência violenta dos Belters em relação aos planetas. A gente vê como os Belters passam a usar o seu
meio ambiente, que conta como um meio ambiente, como arma. Né? Eles são, assim, como eles são belters, a vida no espaço, a vida sem gravidade, a vida sem luz, é comum para eles. Esse é o ambiente deles. Como o Daniel falou, a vida na Terra é alienígena para quem vem, por exemplo, do cinturão, para quem vem de Marte. E como eu mencionei agora há pouco, são todos humanos, mas eles não são iguais. Não são humanos iguais. Expanse, como metáfora, como analogia, para você que gosta de ficção científica hard, não só no sentido tecnológico, mas também no sentido de relações humanas, Expanse, cara, eu assino embaixo o que o Daniel falou. Eu não sei como as pessoas... Na verdade, assim, agora sim, eu sei porque as pessoas não falam mais sobre Expanse. E aí, para fechar o vídeo, que tem a ver com os seus problemas de veiculação, que de fato causam uma ruptura na progressão da narrativa. Porque a primeira temporada ela começa até meio morna, porque a gente tem aquela trama meio noir, né, do detetive Miller, e assim, as coisas vão crescendo até elas explodirem no final da temporada. E aí a gente tem uma segunda e uma terceira temporada, onde as consequências disso são exploradas ao máximo, e a gente tem 2 temporadas que são muito consistentes, assim, que são brilhantes. A segunda e a terceira temporada de Expanse são brilhantes. Mas a 4ª temporada, onde a sombra do cancelamento surgiu. E aí há claramente uma aceleração da narrativa para tentar amarrar aquelas pontas, e os roteiristas decidiram por tentar jogar, literalmente jogar aquilo para o universo e tentar encerrar numa perspectiva mais macro para, oferecer imersão, já que eles não poderiam oferecer conclusão, porque aquilo estava sendo encerrado às pressas. Aí veio um santo e falou: não, a gente vai dar a 5ª e a 6ª temporada para vocês encerrarem essa história. E parece que a coisa recomeçou. Exato. Dali, né? Parece que tem um reboot da história. E assim, acaba na 6ª temporada. E a impressão que fica, eu não sei se o Daniel se é essa a impressão que o Daniel tem, mas a impressão que fica é que eles precisariam de pelo menos mais umas 2 para conseguir fechar essa nova proposta que eles trouxeram a partir desse não reboot deles, e ficam muitas pontas soltas, porque realmente quando a gente começa a trama do Marco Inaros, a gente retoma muitos elementos que a gente achou que tinham ficado para trás, e parece que não há tempo de concluir, porque agora a série foi cancelada mesmo na 6ª temporada. Então, assim, The Expanse, o saldo final acaba como uma série que tem ideias muito boas, muito bem executadas, com personagens orgânicos e, assim, uma construção de mundo, um world building que é brilhante, mas que foi prejudicado por elementos extracênicos, né? Foi prejudicado por problemas de decisão de produção e etc. Na verdade, se eu não me engano, eu acho que ela já era para ter sido cancelada no final da 3ª, se não me engano. O que é irônico, porque ela estava num ponto alto, né? Ela estava no... E aí a Amazon, né, ela acabou virando o original da Amazon, ela continua, e assim, eu acho que essa ruptura, essa mudança de rumo, ela já acontece, ali, eu não vou dar spoiler, óbvio, do que acontece, mas já na 4ª. Mas ainda assim, beleza, era uma situação que eu conseguia me envolver, falar, eu quero ver o que vai acontecer, o que vai acontecer. Na 5ª, é que você acaba percebendo que existem os problemas técnicos e até algumas coisas assim que eu não consigo entender por que hoje essa série está toda no Prime Video, para quem quiser assistir. Eu não consigo entender por que determinadas sequências elas tinham um aspect ratio de tela e isso mudava do nada, no meio do episódio, quando mudava o cenário, mudava o núcleo. Eu falei, caralho, o que esses caras pensaram? Não é nem uma série que foi uma série velha que foi formatada por streaming agora. É uma série que estava em produção. Aí eu falei, bom, tudo bem. Chega na 6ª temporada, cara, a 6ª temporada ela tem metade, né, quase dos episódios que normalmente as temporadas tinham. Você percebe que abrem-se revelações, abrem-se situações que eles não têm o menor pudor em, tipo, no último episódio resolver somente a treta principal e o resto que se dane, sabe? Não vou explicar nada, né? Parece o último dia na firma e a firma vai fechar. Então eu não vou nem limpar, eu vou embora. Acabou. Enfim, são críticas, mas é que assim, dentro dessas críticas, eu acho que ainda assim o final, ele tem coisas assim que me agradaram, acho que tem um final coerente, era um final que eu esperava,
de um jeito ou de outro, mas a minha empolgação, ela desceu muito, né? Ela diminuiu muito a partir da 4ª temporada. Mas ainda assim, cara, eu fui até o fim, caramba, eu também não sou masoquista. Eu queria saber o que ia acontecer, então a série sim, tem seu valor, cara. Se você consegue comprar as 3 primeiras, puta, respira fundo e vai até o fim. Reclama, é o teu direito. Mas, né, vá com essa consciência de que as coisas elas caem bastante. Pela média do que a gente tem visto de séries de ficção científica por aí, cara, Expanse ainda, mesmo com todos os seus problemas de produção, extracênicos, Expanse ainda é muito acima da média para quem gosta de ficção, de boa ficção científica. Então, vale sim a pena assistir. É isso aí. Some kind of game being played here. If you really do want to stop it, then let's go. You want to be careful how far you take this. Deixa a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Procure a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica, e a gente também tem uma campanha de financiamento recorrente no Apoia-se, apoia.se/formigaelétrica.com.br, onde você pode ajudar a gente com o que você quiser ou puder para a gente seguir aqui explorando esse universo infinito da cultura pop para vocês. É isso, até semana que vem. Tchau!